Imagine que toda a sua vida não passou de um sonho, uma simples ilusão. Não, nós não estamos falando do filme Matrix, mas sim da história de Sophia Amundsen e o mundo de Sophia. O que você sabe até agora é a história de Sophia, mas o que tanto você quanto ela estão prestes a descobrir é que essa história não é apenas o seu livro, mas também o de Hilder Molenbeek, a motivação por trás de tudo o que aconteceu até agora, inclusive as inúmeras casos e acontecimentos paranormais, tudo sendo obra de Albert Neg, que queria dar o presente de aniversário de 15 anos perfeito para sua filha, resolvendo assim criar uma simulação tão realista que nem os que estão dentro dela conseguem dizer ser falsa, mais conhecida como livro. Até agora nós já aprendemos sobre diversos conteúdos filosóficos junto de Sofia e Alberto, mas quando estão prestes a entrarem no próximo assunto, eles avistam o avião pela janela, mais uma vez parabenizando Wilde, o que faz com que eles se apressem a abordar o filósofo mais antecipado de toda a narrativa, Berkeley. Como todo mundo sabe, as nossas ações podem comprovar que o nosso mundo é real, certo? É errado, totalmente errado. De acordo com Berkeley, a única coisa que as sensações provam são a si mesmas, e nós não podemos saber exatamente se todas as coisas que as causaram realmente existem. Sendo assim, a nossa realidade poderia ser apenas uma farsa, um truque, uma mentira tão grande quanto o trabalho que deu para fazer esse vídeo. Mas se esse é o caso, o que causa essas sensações? Ele explica que Deus é quem causa as sensações. É Ele que decide tudo o que nós sentimos, e no caso de Sofia, tudo o que ela e outros personagens pensam e fazem. Se nós pararmos para pensar, nós somos os deuses desse vídeo, já que decidimos tudo o que acontece nele, e vocês, meros espectadores, apenas o assistem. Talvez nós também não tenhamos livre-arbítrio, mas isso é assunto para outra hora. Para Albert e Sofia, o deus de seu mundo seria Albert Neg, conclusão a qual chegaram ao perceber que o propósito de seu universo era servir de entretenimento para Hilde. Algo bem deprimente, mas pelo menos eles não estão sendo utilizados como fonte de energia por robôs gigantes, o que na minha opinião é bem pior. Após terminarem Berkeley e Sofia correr na tempestade para os braços de sua mãe, enquanto pensa sobre as palavras não tão animadoras que acabou de ouvir na véspera de seu aniversário, o tão esperado dia chega e Sofia completa 15 anos. Ainda confusa com tudo que aconteceu no dia anterior, ela abre presentes e recebe os parabéns da sua mãe, que casualmente menciona que talvez ela tenha que ir ao psiquiatra, depois de todas essas loucuras que andaram acontecendo. Algo um tanto incomum, mas Sofia a convence de que ela está bem. O telefone toca, uma ligação de Alberto Knox. Ele diz que eles têm que urgentemente continuar o curso de filosofia, e que a véspera do verão seria a última chance que teriam de fazer algo, pois eles têm um plano. Ele explica que pode ter basicamente certeza de que foram criados apenas com uma forma de diversão para Hilde, e que o pai dela tem total controle e conhecimento sobre tudo que eles pensam e fazem, mas não saberia o plano exato de Alberto, pois mesmo não sabendo exatamente a natureza de como seu universo é criado, eles podem inferir que Albert Nag não decide o que vai acontecer até o último minuto, sendo nesse intervalo de tempo uma abertura onde eles poderiam agir e escapar de sua onipotência. Sophie fica surpresa e confusa, se perguntando se haveria a possibilidade do plano realmente funcionar. Mas Albert reforça que esse plano só poderá ser executado após o término do curso de filosofia, e que eles deveriam retomar imediatamente. Ela disse que queria ir para a escola para receber suas notas, mas Albert a repreende por se importar com notas, mesmo sabendo que o universo deles não é real, e que nada disso teria importância. E aqui estamos nós, fazendo um trabalho de filosofia para ganhar nota. Espero que valha a pena e nós possamos ganhar um A que nem Sofia. Ela acaba indo para a escola para dar uma boa influência para Hilde, que ironicamente acabou de faltar no seu último dia de aula. Após voltar da escola, avançamos para o nosso próximo conteúdo, o Iluminismo. Como todos sabem, o Iluminismo foi um movimento cultural que aconteceu na Europa entre os séculos XVII e XVIII, com um grande foco na exaltação da razão, trazendo consigo imenso progresso em diversas áreas da atuação humana. Mas Alberto irá se concentrar em 7 pontos: oposição à autoridade, o racionalismo, o movimento iluminista, o otimismo cultural, o retorno à natureza, a religião natural e os direitos humanos. Começando pela oposição à autoridade, os filósofos, por terem sido inspirados pela filosofia de Locke, se opuseram a regimes autoritários para poder criar formas de governos melhores, uma das principais causas da Revolução Francesa. O racionalismo tinha como intuito colocar o foco na razão e utilizá-la para trazer o progresso. Já o movimento iluminista a disseminava a partir do avanço da educação das massas.
acreditando que isso acabaria com o racionalismo e a ignorância para criar uma humanidade iluminada. O retorno da natureza era a crença de que, como Rousseau disse, o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe, e a razão era uma dádiva natural. Ainda com a razão em mente, eles acreditavam que a religião deveria se livrar dos dogmas irracionais, para entrar em maior harmonia com o racional e, por último, eles lutavam ativamente pelos direitos naturais dos seres humanos, criticando a censura e lutando pela liberdade de expressão. Uma serpente marinha aparece no lago, assustando os dois, mas aparece logo em seguida. Eles abrem uma carta do Albert Neg, explicando como esses ideais do iluminismo foram a base para a fundação da ONU, e que depois de unir a França, iriam agora unir o mundo, encerrando o capítulo. Vamos voltar um pouco. Na perspectiva de Hilde, tudo isso é apenas uma sessão de leitura do livro que seu pai a deu. E nós sabemos ler cada parte da história de Sofia. Mas há uma coisa mais profunda que parece não fazer sentido. Ao longo da narrativa, diversas coisas acontecem simultaneamente no universo das duas, como a tempestade, objetos perdidos por Hilde que acabam aparecendo no mundo de Sofia, mesmo que seu pai saiba que ela os perdeu, e algumas vezes as duas conseguem ver uma a outra no espelho. Isso faz com que Hilde se pergunte se Sofia realmente existe em algum lugar. Será mesmo? Para nós a resposta é obviamente não, pois sabemos que Justin Garden não só controla o mundo de Hilde, mas também controla de Sofia através de Albert. Por isso nenhuma das duas é real. Como já foi dito antes, é praticamente possível que personagens de uma história ou indivíduos em uma simulação consigam distinguir do que é real ou saberem a natureza da existência assim que o Criador queira. Então se a mesma coisa for válida para nós. E se nosso universo também for parte de um livro, só que ao invés de ensinar filosofia serve para outro propósito totalmente diferente? Qual seria esse propósito? Talvez nem sequer haja propósito, assim como Sofia, estamos condenados a sermos formados por simples letras no papel, simples zeros no computador. Condenados sempre a viver as mesmas experiências, cometendo as mesmas ações sempre que alguém lê a história. E a doce ilusão do livre-arbítrio que não passa nenhuma face, tirando todo de uma estrela que por sua vez é apenas mais uma dentre bilhões e trilhões de outras. Uma existência tão pequena e insignificante quanto o átomo de uma palheira, sabendo que ainda por cima existe a possibilidade do universo do nosso também ter sido criado com outra de forma rotina, com um boneco matriosca infinita. Não existe na mínima possibilidade de formulação de plano como está aberto, pois seria fisicamente possível escapar de um universo para o outro. Um sonho do qual é impossível acordar, mas que continua fluindo com o tempo, junto com infinitos outros, um total e absoluto desperdício. O mundo de Sofia deveria se parecer menos com o livro do futuro, e mais com uma reflexão extremamente expressiva a respeito da nossa existência e todo o nosso redor. Mas pelo menos você aprendeu filosofia. Eu acho.